E nós vamos chegar agora no entendimento de que no pós-exílio começa-se um tipo de elaboração mítica para violentar ou censurar o culto a outras divindades. Como a deusa Axerá era adorada no culto oficial junto com Javé, é importante que a elite sacerdotal que quer impor uma monolatria ataque diretamente o culto à deusa. A narrativa do Jardim do Éden é parcialmente uma polêmica contra a religião cananeia, contra esse panteão cananita. Na narrativa do Éden, Eva, a figura da Eva é uma alusão à deusa Xerá, esse chamado culto da fertilidade cananeia, e ela recebe próprio nome, como a Xerá era conhecido, como mãe de todos os viventes, né? Também era muito comum no contexto de Judá a veneração das árvores sagradas e a Xerá. As árvores, principalmente os carvalhos e os terebintos, que em hebraico são chamados de Elá, são termos, ou Elat, né? Esse termo significa deusa. Então, tanto os carvalhos quanto os terebintos eram árvores consideradas a personificação da deusa Xerá. E serpentes também representavam os cultos cananitas e as mulheres como ocasião para adotar esses cultos. Tanto a Xerá como a veneração à serpente representam as mulheres em culto, né? E tudo isso são figuras utilizadas na mitologia do Jardim do Éden. Eu esmiuço isso em mais detalhes no meu curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Outros indícios nos levam a uma outra deusa, neste caso a deusa hitita Heva, também chamada de Reba, né? Heva era a esposa do deus do tempo Texuv, e alguns estudiosos têm argumentado que Ravá, que é o nome hebraico de Eva, né? Que em português fica Eva, mas no hebraico é Ravá. E eles argumentam que Ravá é um termo derivado da deusa Heva, que acabou desembocando diretamente na tradição da deusa mãe mesopotâmica Anatólia. Ela foi venerada tanto na Síria quanto na Palestina e é evidenciado em inúmeras cartas de Amarna, né, referentes e de autoria de um rei jebuseu de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, na antiguidade, era uma cidade dos jebuseus. E o rei dos jebuseus era chamado de Abdi-Heva, ou servo de Heva, servo da serpente, porque Heva é uma palavra que se refere, na antiguidade, à serpente. Então, veja que Heva é a deusa serpente. E você percebe que essa deusa era adorada na antiga Jerusalém, na cidade dos jebuseus. Então, uma das cartas de Amarna, né, é uma carta de Abdi-Heva, né, o servo da deusa Heva, o servo da serpente, de Jerusalém, ao faraó egípcio Amenhotep III, na primeira metade do século XIV antes da Era Comum. É uma carta de Tel Amarna, no Egito, tá? Então, nós temos já registro dessa deusa Heva, deusa serpente. O nome de um dos principais guerreiros de Davi na região de Jerusalém é Eli-Rava, né? E significa minha divindade é Rava, o meu El é Rava, ou Reva, né? E assim Reva tinha uma conexão particular com a região de Jerusalém. E em função da forte presença e influência hitita na Síria e Palestina, essa alusão aqui da bíblica adicional é intrigante e coincide com o esforço do redator para eliminar a deusa na narrativa do Éden. É importante também entender que o redator pós-exílico expôs mais claramente as suas opiniões anticananeias no início de sua versão dos 10 mandamentos, em Êxodo 34, em que Javé vai advertir seu povo contra a associação com os cananeus, se casando com eles e adorando suas divindades.
segundo essa redação pós-exílica, Javé também vai ordenar aos hebreus que derrubem altares, pilares e as Asherot, ou seja, o plural de Asherá, né? As varas de madeira, as árvores estilizadas, as imagens da deusa, em santuários que eram o objeto de culto da deusa Asherá e a simbolizavam. Neste pano de fundo, a polêmica anticananeia na história do Éden torna-se visível especialmente contra a deusa Asherá, que na época era amplamente vista pelos israelitas como esposa ou consorte de Javé. Como a religião oficial judaíta pós-exílica tendeu à monolatria, as outras divindades locais tiveram que ser eliminadas, em especial Asherá. E Javé se apropriou dos seus poderes e funções. Na medida em que esse processo afetou Asherá, nós chamamos isso de divórcio de Javé. Tá? E quando nos referimos, por exemplo, à própria narrativa do Éden. Para resumir essa ideologia sacerdotal pós-exílica, temos o trecho de Êxodo 34, 12 a 15. Tome cuidado para não fazer um pacto com o habitante da terra para a qual você está indo, ou ele se tornará um laço entre vocês. Vocês derrubarão seus altares, quebrarão suas colunas, cortarão seus acherim, pois não adorarão outro Deus, porque Javé, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Não fareis aliança com os habitantes da terra, pois quando eles se prostituírem com seus deuses, sacrificarem a seus deuses, alguém entre eles vos convidará e comereis do sacrifício. E aí você vê uma ideologia de subordinação dos povos cananeus a uma elite sacerdotal que quer impor ao próprio povo os seus interesses de centralização política. Já me perguntaram muito, mas qual era o objetivo de centralizar o culto a um Deus só? Quando você centraliza o culto a uma única divindade, você centraliza a economia. As ofertas são levadas para um único lugar, para um único templo, para uma única cidade. E agora eles podem controlar moralmente o povo, instituindo leis de pureza e impureza em nome dessa divindade. Tudo isso é uma elaboração ideológica. E aqui nós vemos o prenúncio do que seria o discurso da colonização das Américas, por exemplo, dos povos indígenas, da cultura nativa, das religiões dos povos originários e tantas outras expressões religiosas que são destruídas física e simbolicamente em nome de uma ideologia que não tem nada a ver com uma divindade, mas sim com uma hierocracia, ou seja, uma elite religiosa que está tomando o poder político. E com isso, eu quero deixar as referências, né, para vocês consultarem posteriormente e assim poderem explorar e se aprofundar nos conteúdos que nós passamos nesse módulo. Espero que tenha sido prazeroso para vocês, né? E com muitas novidades e também desafios, não só na nossa própria leitura de mundo, mas também na forma como nos relacionamos com o diferente. Muito obrigada e espero que nos encontremos novamente no próximo módulo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.